porque quase todo mundo quer farmar aura e uma boa parte da população mundial se alegra ao ouvir o número 67. Soren Kierkegaard, em 1800 e lá vai bolinhas, tinha respostas para essas questões. É sobre o pai do existencialismo que iremos comentar hoje. Soren Kierkegaard nasceu em 5 de maio de 1813 na cidade de Copenhague, Dinamarca, bem antes da onda de Pharma Aura e do Six Seven. Pai do existencialismo moderno, filho de um pastor que deixou a fé, seu pai, Michael Pedersen Kierkegaard, acreditava ter recebido a ira de Deus por ficar viúvo e engravidar a mãe de seus filhos antes de casar. Acreditava que os seus filhos não iriam sobreviver e 5 deles chegaram a morrer. Veja bem, o pai do Kierkegaard era um homem muito melancólico. Ele se casou uma primeira vez e a sua esposa morreu. Somente no seu segundo casamento ele teve filhos com a sua esposa. Então era um homem muito melancólico que também passou muito do seu pensamento religioso para Kierkegaard. Em 1830, Soren Kierkegaard ingressou no curso de teologia na Universidade de Copenhague, mas abandonou o curso e se voltou para a filosofia. Em 1838, com a morte do seu pai, Soren herdou uma grande fortuna que lhe permitiu dedicar-se apenas aos estudos. Seu pai era um comerciante de sucesso, muito rico. Com a herança da sua família, Kierkegaard herdou um valor de mais ou menos R$25 mil, trazendo para nossa cotação atual, mas naquela época, há uns 2 séculos atrás, era muita grana. Kierkegaard pôde custear a sua educação, a sua vida e várias das suas primeiras publicações através do valor que recebeu de herança. Em 1840, ficou noivo de Regine Olsen. Em 8 de setembro de 1840, Kierkegaard formalizou o pedido de noivado à senhora Olsen. Em agosto de 1841, Kierkegaard logo se sentiu desiludido com as perspectivas de se casar. Quebrou o noivado, apesar de acreditar que havia amor profundo entre ele e sua noiva. Nos seus diários, Kierkegaard menciona a sua crença de que a sua melancolia o tornava impróprio para o casamento, mas o motivo exato do rompimento do noivado não é claro até então. Kierkegaard nunca deixou de amar a Regine, mas não podia se casar com ela, pois o casamento não era sua vocação. Ainda em 1841, Kierkegaard concluiu o doutorado quando defendeu sua tese intitulada O Conceito de Ironia constantemente referida a Sócrates. Dia 20 de outubro de 1841, Kierkegaard graduou-se na universidade. Conta-se que ele nunca quis ordenar-se ministro da Igreja Luterana, mas houve a possibilidade do mesmo tornar-se ministro. Em 1843, ele soube que sua ex-noiva, Regine Olsen, se encontrava para casar com Johann Friedrich Schlegel, um funcionário público. Isso afetou profundamente a Kierkegaard e aos seus escritos subsequentes. Falam que quando ele soube da notícia, ele rasgou as páginas de um manuscrito que estava fazendo e escreveu outras. Em 1855, Soren Kierkegaard acaba chegando ao fim da sua vida aos 42 anos de idade. Embora a causa da sua morte não seja clara, alguns apontam que possivelmente foi uma doença na coluna vertebral que o acometia já há um certo período de tempo. Alguns afirmam que Kierkegaard era manco ou corcunda por conta deste problema, mas também há uma hipótese de que a causa da sua morte tenha sido por conta de uma tuberculose muito grave que na época não tinha cura. Como um homem que viveu somente até os 42 anos de idade, pôde ter deixado um pensamento que nos leva a refletir muito sobre a nossa atual realidade. R.C. Sproul conceitua Kierkegaard e afirma que, de acordo com o pensamento do crítico dinamarquês, o sentimento de Kierkegaard em relação à tarefa do artista. Apenas pelo sofrimento ele pode criar beleza que divirta os outros. Ter um sentimento ruim que diverte os outros, isso é ser artista, de acordo com a perspectiva de Kierkegaard. Transformar a falta de graça em comédia.
Kierkegaard diz que há 3 estágios no caminho da vida, ou na estadia da existência humana: estágio estético, estágio ético e estágio religioso. O estágio estético. No estágio estético, é preciso ir além da estética. Não devemos ser somente um mero espectador ou meros espectadores. É o que o pensamento do filósofo vai dizer. O esteta busca a satisfação e o prazer, tenta fugir do tédio com divertimentos da vida. A todo custo, foge do tédio ou busca fugir do tédio. É o que o esteta faz de acordo com o pensamento do crítico dinamarquês. Acredita que a vida consiste em experiências emocionais e sensuais. É o que o esteta faz. As redes sociais proporcionam a estética, o belo, o ideal, padrões. Elas proporcionam o seja assim ou o seja assado, faça assim ou faça assado, o que nos condiciona a não ter um gosto particular e, em consequência, deixamos de buscar valores pessoais intrínsecos e buscamos seguir apenas a manada ou o que está na moda. Se o que está na moda é fazer o 6-7, então todo mundo deve fazer o 6-7 para fugir do tédio, para se divertir. Se o que está na moda é simplesmente farmar a aura, então vamos farmar a aura, fazer tudo o possível para farmar uma aura monstruosa. Se o padrão é postar uma foto na praia, vamos fazer isso, porque isso vai ser a nossa forma de fugir do tédio e de mostrar o nosso divertimento aos outros. Kierkegaard aponta que é necessário decidir e além do estágio estético da vida. É como se o estágio estético fosse a fase mais superficial ou mais tosca da vida. É como se ele dissesse que a vida é mais do que feed, story e bate-papos em redes sociais para passar o tempo. Para Kierkegaard é necessário tomar uma decisão existencial, sair do porão da sensualidade, ou seja, compreender que a vida é mais do que despertar o interesse ou provocar desejos e reações prazerosas através dos sentidos. A vida é muito mais do que aquilo que a gente simplesmente olha, do que a gente tateia, do que a gente cheira, sente o cheiro, o aroma. A vida é muito mais do que aquilo que escutamos. Para Kierkegaard, a beleza da vida não está somente no sentir, nos sentimentos, nos sentidos. A beleza da vida está além disto. Por isso é necessário tomar uma decisão existencial e sair do porão da sensualidade, para assim chegar ao estágio ético. O estágio ético é a percepção de valores, de princípios do que é moral, certo e errado. Compreender os princípios morais, os princípios que norteiam o que é certo e o que é errado. O indivíduo deixa as suas preferências e gostos pessoais, reconhece e adota regras de conduta universais. O sujeito adquire um senso de responsabilidade moral e se submete às leis. É cumprir a lei e pronto. No entanto, no pensamento do nosso filósofo dinamarquês, isso ainda é insuficiente para a vida plena. Não basta fazer o que é certo, seguir as leis, cumprir os horários e seguir as conquistas normativas da vida, conquistar um bom emprego, um bom trabalho, trabalhar corretamente com dignidade, subir na hierarquia da empresa para alçar voos maiores sem puxar o tapete de ninguém. Isso não basta. Afinal, podemos cumprir a lei só por cumprir, como um ato mecânico, obrigatório, quando alguém acha que alcançará a retidão somente pela lei. O que é ético torna-se um obstáculo para a fé. É o que o Kierkegaard apresenta-nos. Nesse sentido, ele nos apresenta algo além da ética. O salto da fé. Ou você fica na ética ou busca algo mais elevado e superior à ética. E este algo mais elevado e superior à ética, para Kierkegaard, é a fé. Chegamos ao estágio religioso. O estágio religioso é onde percebe-se a obediência a Deus a partir de um amor intenso por Ele, por Deus. Nesse sentido, compreende-se que o estágio religioso não é alcançado simplesmente pelo pensamento. É necessário tomar uma decisão com todo o sentimento, todo o entendimento, toda a consciência, todo o ser. É como pular num abismo, mas ao invés de encontrar o nada
nada ou vazio cair no colo de Deus. É como se Kierkegaard estivesse tentando dizer: o ponto mais alto da vida é quando o ser humano deseja a Deus acima de qualquer coisa. Nesse sentido, Kierkegaard apresenta Deus como um tu, alguém com quem se fala e assim se relaciona, não como um ser mitológico. É como se Kierkegaard estivesse dizendo: pegue as suas angústias e se jogue em Deus, e se jogue diante de Deus. Nesse sentido, a fé não é explicada com base no raciocínio, mas ela é racional, porque ter fé é, resumidamente, acreditar no que não se vê. É como se Kierkegaard estivesse dizendo algo semelhante ao que o apóstolo Pedro disse em 1 de Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas e aí, você vai buscar fazer o 6-7, farmar a aura, ou você acredita que o pensamento do Kierkegaard faz mais sentido? Deixar a sensualidade, esse lado superficial da vida humana, e buscar algo mais profundo, algo além de cumprir leis ou seguir normas, algo que está além do racional e comum. O estágio religioso é algo incerto, meio subjetivo, claro, tendo em vista o pensamento humano, mas para quem tem fé, o estágio religioso é algo muito elevado. O meu objetivo aqui não foi explicar a fé, nem dizer para que você tenha fé, mas simplesmente compartilhar o pensamento deste filósofo e também enfatizar que o próprio filósofo diz: é uma decisão pessoal, é uma decisão individual, é uma decisão existencial. Cada ser humano deve tomar a sua decisão. Continuar no porão da sensualidade ou sair do porão da sensualidade e encontrar a ética. E além da ética, fazer um salto de fé. É uma decisão pessoal de cada ser humano. Mas se formos falar aqui somente da perspectiva estética de Kierkegaard, iríamos ficar aqui falando por muito tempo, porque o estágio estético, parando para pensar e para refletir, é o suco da realidade atual que vemos nas mídias sociais e na própria realidade do Brasil e do mundo. Parando para pensar racionalmente, iremos compreender que é muito importante que o ser humano no século XXI vá além da estética, porque se o ser humano se ater somente à estética, ele será apenas um seguidor de modismos e não terá senso nenhum.